Bora, turma do sexto ano, bora dar sequência aí à nossa aula sobre Roma antiga, né? E como vocês sabem, para estudar Roma, conforme eu disse a vocês, tem que estudar bastante aí sobre entender primeiramente a questão da Roma, monarquia, república e império. Na outra aula a gente terminou aí dando início à república. E é justamente sobre essa videoaula que vamos ver agora o que foi esse período republicano. Não vamos ver ele todo, mas vamos ver uma boa parte para dar sequência à nossa aula nesse capítulo. Vamos à videoaula. Bora ler? Então, siga aí. Então, turma, bora lá. Bora para mais uma videoaula aí, dando sequência à história romana. E a gente parou justamente sobre a República. Vamos então entender melhor nessa segunda parte, não concluindo toda de vez o que foi esse período republicano, tá bom? Então, para entender esse período republicano romano, a gente parte aí sem nenhum imperador e sem nenhum monarca. Nesse período republicano, a Roma vai ficar à mercê nas mãos do Senado e da Assembleia, justamente pela mão dos patrícios, né? Os patrícios é quem vão organizar a República Romana, mas com seu favorecimento para si próprio. Por quê? Porque os magistrados, os senados e a Assembleia dos Patrícios é quem vai sobressair como de fato foi para esse período. Então eles, por se acharem direito na riqueza, donos de várias terras, donos de escravos, de propriedades e muito bem estabelecido financeiramente, eles então se glorificam nesse ponto aí. E como eles se denominam senadores, eles ficam vitalícios de fato. Quer dizer, quem é patrício e quem é senado fica para sempre aí dentro do Senado romano. Só que a gente vai ver no decorrer da história que não vai ser bem assim. Bom, para ficar melhor administrativo nessa questão romana republicana dos patrícios, dos magistrados, eles dividiram a sua ordem para ficar melhor aí as pontuações sem que haja conflito direto entre esses patrícios. Primeiramente, os cônsules. Os cônsules eles escolhiam dois, um para ficar responsável do exército e o outro do senado e das cidades, para aí ficar melhor administrado. Partindo então para os pretores, eram os responsáveis pela justiça da cidade aí de Roma. Dos pretores a gente parte para justamente os questores. Os questores eles ficavam na parte dos impostos, de recolher os impostos. Os edis ficavam responsáveis pela administração de como era distribuída a água e os eventos públicos dentro de Roma. O outro setor administrativo dos patrícios, aí, dos magistrados, vai ser justamente os censores. Os censores eles viviam aí para apontar e estudar, analisar direitinho, ver quem era o rico e quem estava pobre de fato aí na Roma, no período republicano. E por último, os ditadores. Esses ditadores eram os líderes do exército romano, que para esse período foi um ponto bastante crucial e forte para a defesa de Roma no seu total. Tá certo? Mas só que a gente viu que no período monárquico tinha uma outra classe que era a maioria, porém sem a sua defesa de fato, como tinha os pretores com a sua riqueza, que era os plebeus. Os plebeus eram pessoas que faziam determinados tipos de trabalhos e esses trabalhos eram favorecidos justamente aos patrícios. Os plebeus eram que faziam a máquina, o Estado, na verdade, republicano romano funcionar, né? Então, quando os plebeus perceberam que tinham uma força imensa nas mãos,
e era a maioria e poderia a qualquer momento esmagar os patrícios recuaram e estabeleceram uma espécie de acordo entre os plebeus para que a República Romana, né, como eu disse a vocês, que essa questão republicana era uma administração ao todo, né? República vem o que era público na verdade, por isso que vão dividir os poderes, os plebeus e os patrícios dentro dos senados e das assembleias, né? Então vai criar aí assembleias, na verdade, em três partes. A Assembleia das Tribos, que servia para os plebeus se reunirem, fazer as suas contações aí de direitos tribunais, né, a trabalhar como é que funcionaria as leis em favorecimento à plebe. A gente vai encontrar a Assembleia da Plebe, na verdade, para os encontros e as discussões na real, e a Centuriato, que era uma assembleia dos povos ali, dentro da sociedade romana, né, um outro tipo de classe mais romana, voltada à questão mais econômica, que também ali fazia parte ali de um desenvolvimento comercial, que estava abaixo pouco aí dos patrícios, mas que os patrícios sempre viam eles como pessoas rebaixadas, não à altura dos patrícios. Então fizeram essa aliança aí com a Assembleia, com os plebeus. Isso funcionou em determinado momento? Não, porque os patrícios ainda acharam brecha para dominar os plebeus e essas assembleias. O que é que aconteceu então? Os plebeus partiram para a guerra no seu contexto mais literal, no direito de conquista de direito, já que era uma república e a república voltava para o controle e o governo para todos, então criou um conflito direto entre plebeu versus patrícios. E aí as lutas sociais. Dentro dessas lutas sociais, a gente parte para as conquistas dos plebeus, porque os plebeus, como era a maioria, que eu venho dizendo aqui a vocês, eles então acharam estratégias e manobras fazendo com que os patrícios se rendessem às formas do qual a plebe queria impor ao período romano. E isso acarretou o quê? Professor, mas isso não poderia fazer com que os plebeus destruíssem de fato, de vez aí os patrícios, não? Não, porque os patrícios eram pessoas espertas e com alto poder aquisitivo, do qual o estudo também a plebe não tinha. Então, como os patrícios precisavam do apoio a plebe precisava da questão financeira e estável, do qual os patrícios tinham, que a plebe não tinha, certo? E para que funcionasse de vez esse fator, então, cria aí a conquista da plebe em cima de um tribunal e 3 leis. Vamos então aqui. O tribunato da plebe, ela serviu justamente para fazer uma espécie de controlamento da plebe no seu grupo social de fato que estava ocorrendo na Roma a esse período. Bom, isso favoreceu uma parte da vitória da plebe, né? Porque eles saíram ganhando num direito que já havia sido revigorado dentro da Assembleia das Tribos, dos plebeus e do centuriato. O outro ponto que favoreceu ainda mais a vitória dos plebeus nessa conquista foi a Lei das 12 Tábuas, que era uma lei voltada realmente em tábuas separadas, em 12, a primeira lei romana escrita, né, em tábuas de bronze, do qual estavam os direitos aí emplacados nas assembleias
para na hora que os patrícios fossem dar uma ordem direta ou fosse fazer algo que não era favorável aos plebeus, eles pensassem 2 a 3 vezes antes de emplacar com força aquilo ali. Então, as leis serviam justamente para esbarrar um avanço mais autoritário dos patrícios em cima do plebeu. A outra lei também que favoreceu os plebeus em cima dos patrícios foi a Lei Canuleia. A Lei Canuleia serviu da seguinte forma: como eu disse na outra aula, que os plebeus não poderiam casar com os patrícios, porque os patrícios não viam a plebe como pessoas à altura deles, e tinham casos escondidos entre homens e mulheres aí que queriam se casar, apaixonados e formar família. Com a lei da Canuleia, a plebe começou, determinados povos dentro da plebe ali começaram sim a se encontrar com pessoas de família de patrícios e a ter os casamentos conforme estava dentro da lei. E a última lei, Licínia Sestia. Essa lei aí, ela favoreceu justamente o quê? Um ponto bastante crucial para a plebe em cima dos patrícios. Por quê? Conforme essa lei, ela tinha como um ponto de apoio, né, determinar um dos cônsulos que controlava aí, que eu disse no início da administração dos magistrados romanos, que era só pelos patrícios. Nessa lei, não. A lei exigia que um dos senadores, né, dos cônsulos fosse plebeu e um outro plebeu também na parte administrativa da cidade. E, claro, que os patrícios cederam a essa forma também de leis. Agora, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi um processo lento, através tudo aí por volta do século V ao século IV romano, antes de Cristo, certo? Que aos poucos foram ganhando força, foram ganhando movimentos em cima de rebeldias, em cima de batalhas, de revoltas dentro do Império Romano. Isso ainda não fragilizou a Roma como fragilizou ela pós a Era Cristã, tá certo? Depois de Cristo. Mas como a gente ainda está antes de Cristo aqui, a Roma ainda é um grande império, na verdade. Então a gente parte agora para a questão da Roma conquistando a Itália de vez. Como vocês sabem, a Itália é uma grande península, do qual depois se reuniu aí ao total, quando a Roma se concretiza com os seus monarcas, com seus reis, né? O último, o Soberbo. A Roma, então, parte da seguinte forma de duas maneiras. Essas duas maneiras são os dois objetivos do qual a Roma se estabelece aí sobre a Itália, da seguinte maneira: conquista de terras e pela rota comercial. Se lembra que eu falei que um dos últimos administradores na questão dos magistrados romanos era os ditadores dos exércitos romanos? Então, esses ditadores foram responsáveis justamente para esses dois objetivos da conquista da Itália por Roma. Da seguinte forma: quando o exército romano, cada vez que se fortalecia e agregava novos territórios e vencia novas civilizações ao seu redor ali, as pessoas que se sentiam humilhadas, outras que se sentiam rebaixadas, às vezes corriam para o exército romano e lá se viam como pessoas protegidas e bem vistas sendo soldado romano. Então, a cada exército romano que derrotava uma civilização, simpatizante e outros povos se aliavam a esse exército romano. E o exército só crescia. E crescendo, lógico, vai aparecer pessoas no seu destaque que vai organizar com mais perspicácia aí, com mais precisão, as formas de crescer ainda mais
o poderio romano, certo? Então, essa responsabilidade aqui, ela tem um objetivo direto e uma conquista muito grande romana, que é em cima justamente dos soldados romanos. Isso aqui por volta já do século V ao século III a.C. Aí a Roma, então, se expande pelo Mediterrâneo de vez. E essa expansão veio através das guerras púnicas, uma outra civilização que estava também derrotando outras ali, que vai ser Cartago. Cartago perde a sua guerra com a Roma. Isso aqui por volta do século III ao século II. Né? E quando Cartago perde para Roma, a Roma, então, os soldados romanos transformam Cartago em províncias. O que é que acontece então? O exército romano parte de vez para o expansionismo territorial, domina a Macedônia, local onde nasceu um dos grandes imperadores nessa antiguidade, Alexandre o Grande, domina a Grécia, a Ásia Menor, isso tudo no século I. E, conforme eu disse, dentro do exército vai aparecer figuras com ordens bastante respeitadas em suas estratégias de guerra, que vai ser o general Júlio César. O Júlio César ele vai dominar de vez aí a Gália, o Egito e o norte da África. Aqui na Gália é onde vai ser um dos últimos pontos do qual a Roma vai dominar, onde vai aparecer aí a figura de desenhos que a gente conhece muito bem hoje, que se transformou-se em filme, Asterix e Obelix. Eu vou deixar uma dica de filme aí no final do vídeo para vocês assistirem, tá bom? Então com isso aqui a gente vai terminar essa segunda parte, não terminando ainda com ficou de fato aí a República Romana. Como foi que ela se deu o seu final, na verdade? Como foi que a Roma, nesse período republicano, bastante dominada aí pelos patrícios e pelos plebeus e o exército romano, na verdade, como é que teve esse declínio na República Romana? É isso que a gente vai ver aí na próxima aula, tá bom? Então, no momento é isso. Forte abraço a todos e eu espero comentários de vocês e no momento sem atividade, só observação mesmo e leitura. Forte abraço a todos e até mais.